Olá, primeiro é uma alegria muito grande poder estar falando para vocês sobre o meu trabalho, sobre os meus livros e alegria maior, porque eu compartilho com vocês o local de estudo, né? Eu também estudei a maior parte da minha vida aqui na Escola Estadual Francisco Campos, do qual tenho boas lembranças. Tive excelentes professores que foram fundamentais na minha formação. Bom, muito rapidamente então, eu sou de Dores do Indaiá, nasci aí e vivi boa parte da minha vida nessa cidade, onde trabalhei na Rádio Cultura, trabalhei na paróquia Nossa Senhora das Dores, de onde eu saí para poder morar no seminário. Fiquei no seminário por volta de 3 anos, tive uma outra circunstância de vida e depois acabei voltando. Hoje eu estou em Divinópolis, onde eu trabalho como professor da rede pública, trabalho com adolescentes e também com educação de jovens e adultos. E outra parte da minha vida que eu gosto de fazer bastante é escrever. Bom, é sobre isso que nós vamos conversar um pouco. Eu tenho então atualmente 6 livros publicados e tenho 2 sendo produzidos, estão em andamento, não há pressa, não tem tempo, não tem quando vou terminar. Estou escrevendo, um dia termino. Bom, para falar um pouquinho sobre esses livros, eu tenho meu primeiro livro, o Crônicas Históricas. Esse livro eu escrevi juntamente com alunos do ensino médio na sala de aula. Aliás, começou a ideia dentro da sala de aula. Como professor de história, a gente trabalhava alguns personagens e uma percepção é de que eles, nos livros de história, são muito frios. São personagens, são pessoas que parecem não ser seres vivos, reais. São pessoas frias e distantes da nossa realidade. Então a gente se propôs num primeiro trabalho a fazer uma espécie de entrevista com personalidades históricas e ficou muito legal. E a partir daí eu comecei a desenvolver as crônicas de personagens históricos. Alguns são famosos e conhecidos, outros nem tanto. E a partir daí surgiu esse primeiro livro, que é então uma coletânea de personagens históricos do Brasil, desde Pedro Álvares Cabral até Ulisses Guimarães na Nova República, proclamando a nossa Constituição atual, e que faz uma humanização desses personagens, no sentido de que eles são tirados da frieza dos livros de história e passam a se tornar pessoas reais, com medo, fome, frio, que sentem emoções, que sentem pavor, que sentem alegrias e também têm vitórias. O meu segundo livro é um livro de contos e crônicas que ganhou o Prêmio Direitos Humanos aqui em Minas Gerais. Ele foi publicado pela Assembleia Legislativa, Comissão de Direitos Humanos, e é uma coletânea de pequenas histórias. Então é um livro para você colocar na cabeceira, para ler de vez em quando, e ele vai perpassando todas as fases da vida. Ele começa com histórias da infância e termina com a morte, né, que é algo inevitável, de uma forma um pouco mais tranquila, um pouco mais serena, não muito dramática, mas termina passando pela toda a fase da vida humana. O meu terceiro livro publicado foi um livro de poemas para mãe. Esse livro traz alguns poemas que demonstram um pouco, tentei captar um pouco o sentimento das mães, das mulheres, desde quando está grávida, esperando o bebê, até um dia que ela não está mais com ele. É um livro bonito, é um livro pequeno, é um livro simples, é um livro para você colocar numa cestinha de café, no Dia das Mães, dar de presentinho. Natal também, fica legal. Depois eu publiquei um livro que eu já tinha começado a escrever muito antes do primeiro livro publicado. Na verdade, esse livro, A Casa da Esquina, foi o meu primeiro trabalho, porque foi com ele que eu comecei a escrever mesmo. E eu deixei de lado por um bom tempo e depois de publicados esses 3 primeiros, eu resolvi retomá-lo. A Casa da Esquina, ela se passa aí, em Dores do Indaiá, é o cenário principal do livro, e ele conta um pouco do que era ser criança, do que era a inocência infantil nas décadas de 60, 70, um pouco dos anos 80, ou uma mescla desses, como cada leitor pode ler, se identificar e se perceber nesse universo. Então, é a nossa cidade. São os congados, são as esquinas vazias à noite, são as casas simples, são as chuvas, que são as conversas de esquina, que hoje também, mesmo em cidades como Dores do Indaiá, se perderam um pouco. Embora o livro se passe em Dores do Indaiá, Dores do Indaiá é o cenário que eu escolhi por ser o cenário vivo da minha memória, da minha infância, mas não é necessariamente um livro para Dores do Indaiá. É um livro que toda cidade pequena, todo mundo que tem essa coisa da memória, vai sentir um pouco de nostalgia, um pouco de relembranças. Não é a minha história, até porque eu não nasci na década de 60, não é a minha história, mas é um pouco do que eu ouço, eu ouvi, de um pouco que a gente conversou, de um pouco também do que eu vivi em Dores do Indaiá com várias outras pessoas. É um livro que, se vocês fossem ler minhas obras,
optaria por você começar por ele, porque é um livro que é um pouco mais intimista. Claro que tem muito de mim, como em todo o trabalho de qualquer escritor, ele sempre coloca algo, ou talvez bastante, de si mesmo, falando para as pessoas e mostrando um pouquinho. E fazendo as pessoas também se interagirem com aqueles cenários, com aqueles momentos que fazem parte ou fizeram parte da infância de todo mundo. É um livro para conhecer um pouco mais da intimidade de Dores do Indaiá. E o meu próximo livro, que foi publicado, foi o livro Entre Torres e Silêncios. É um livro, como professor de história, eu gosto muito do século XVIII, eu tenho assim, uma certa fixação até pelo século XVIII. Então eu criei 4 histórias de mistério ambientadas no século XVIII. Essas 4 histórias viraram um livro, que é o Entre Torres e Silêncios, que está atualmente, o último livro publicado, está sendo comercializado também nas mesmas plataformas, nos mesmos lugares. E é um livro que faz uma viagem pela história do Brasil também, história de Minas, e do cotidiano, não necessariamente da história formal, do cotidiano, do viver, das emoções, dos medos. Nesse livro tem muito mistério, tem assassinatos, tem, como eu diria, tem histórias de escravos, tem histórias do cotidiano religioso, que é algo muito forte aqui em Minas Gerais, e tem um pouco também de mistério para você poder tentar descobrir quem é quem, e um pouquinho de passear mesmo pelo século XVIII e fazer uma ligação entre alguns costumes do século XVIII com algumas coisas dos nossos dias de hoje. É um livro que dá essa instigada. E tem também um livro infantil, que foi o meu primeiro trabalho infantil e confesso que não é muito a minha área, mas acabou dando muito certo, que eu acabei visitando várias escolas com eles aqui na região, várias crianças compraram, eu tenho feito também um trabalho com meus alunos menores, com esse livro, chama-se Uma Aventura no Espaço. 2 meninos que são muito amigos e vão visitar uma aldeia indígena e acabam sendo abduzidos para um outro planeta, um deles. E de tanta garotada pedir, agora estou no processo de fazer uma espécie de saga. Esses 2 personagens, Pedro e Kevin, que são os personagens principais de Uma Aventura no Espaço, agora vão dar uma volta pelo mundo dos dinossauros. E é um pouco isso. O outro trabalho que eu estou produzindo é um trabalho também que está já há um bom tempo, ainda está meio sem data, porque eu estou meio que em outros projetos, que é uma história de romance em que um dos personagens tem um contato com a morte muito próxima e vai fazer um pouco a reflexão de valores da vida, um pouco de reflexão sobre o sentimento da morte, da perda, vai trabalhar um pouco essas questões, embora não seja só isso. É um livro, então, que é um romance e que o diferencia, o que traz novidade para esse romance é o fato de os 2 personagens principais serem chamados apenas pelos sobrenomes, Vieira e Santos. Então aí vai ficar para o leitor descobrir quem é Vieira, quem é Santos, que gênero eles pertencem. Vou deixar no final, eu não vou contar quem é, até porque eu ainda não defini se de fato eu sei quem é quem, quais os gêneros estão contidos nesse trabalho. É um trabalho que dá para sair, espero que até o ano que vem eu consiga terminá-lo. Meninos, meninas, prazerão, espero um dia poder estar junto com vocês. Agradeço muito por trabalharem com as minhas obras, por falar um pouco de mim. Eu gosto muito de Dores do Indaiá, estou sempre presente, estou sempre aí. Espero um dia a gente poder estar presente pessoalmente, tá? Quem sabe, né? No mais, muito obrigado, tá? Espero que seja isso que vocês queriam, espero que eu possa ter contribuído um pouquinho com vocês. Eu vou deixar aqui no contato de vocês os meus e-books, os livros digitais, tá? Hoje em dia, quem quiser fazer a leitura dos livros digitais, tá liberado para vocês. Grande abraço e até qualquer hora.